Filipenses é uma carta distinta das demais. Nós vamos ver por que ela tem essa distinção. E hoje, o que eu quero ver com vocês é fazer um apanhado histórico na parte introdutória do livro, para que a gente possa entender as coisas que estão acontecendo no tempo de Paulo. Há uma razão. Por que Paulo escreve daquele jeito? Por que Paulo escreve aquelas coisas? Por exemplo, por que Paulo cita aqui uma questão de cidadania? Qual a razão dele falar isso? Há uma razão histórica para isso. Então eu quero fazer com vocês hoje um apanhado de como iniciou-se a igreja de Filipos, mas também como se iniciou a cidade de Filipos e por que eles agiam daquela forma. Eles foram bastante turbulentos com Paulo. Por quê? O que aconteceu? O que tinha de diferente naquele lugar? Então hoje eu quero colocar vocês nesse apanhado para a gente depois seguir. Nós vamos seguir no estudo de Filipenses, praticamente versículo a versículo, explorando todos os temas que ele aparece, e há muita correlação, nós vamos ver, com o livro de Filipenses com Colossenses, por exemplo. Tá? Há muito complemento de ideias entre essas epístolas. E vamos também ler uma parte de Atos, que relata o início da igreja em Filipos. E nós vamos entender o que aconteceu lá, para depois, mais tarde, Paulo escrever a eles essa carta no tom que ele escreve essa epístola. Ok? Bom, Filipenses é a mais pessoal das cartas de Paulo. Ele demonstra um carinho por eles, um carinho que ele não demonstra em outras epístolas. Ele traz boas memórias dos filipenses, boas memórias. Ele traz, vamos dizer, eternas lembranças do tempo que ele passou com eles. Mostra que eles desenvolveram uma amizade, uma proximidade bastante distinta das demais comunidades que Paulo participou. Isso dá o tom da carta que ele vai escrever. Ele também tem algumas palavras de correção, mas essa carta ele não vai fazer críticas severas à igreja. Ele não vai combater nenhuma heresia que pudesse haver em Filipos. Muito pelo contrário. Ele é uma carta mais suave. Tem cartas que Paulo é severo, ele usa palavras duras, ele confronta. E aqui não. Aqui ele não precisa fazer isso. Então ele tem algumas palavras, nós vamos ver o que ele vem corrigir. Já havia uma influência de judaizantes logo depois, então ele vem alertar para esse problema, mas ele não identifica, não fala de nenhuma heresia que pudesse estar se introduzindo, permeando na igreja. E ele expressa uma gratidão, palavras de gratidão e palavras de constante alegria. Aliás, muita gente relaciona Filipenses com alegria. De fato, ele é a carta que mais ele cita e fala de alegria. Mas para mim esse não é o tema principal, eu não considero. Alguns consideram a alegria o tema principal de Filipenses, e eu vou defender outro tema principal de Filipenses com vocês, embora a alegria seja presente pela carta toda. Então essa gratidão que Paulo tem por eles em função da ajuda que eles deram ao ministério de Paulo. A igreja de Filipos foi participante, tem um lugar aqui na frente, foi participante do ministério de Paulo desde o início. Qual é a ocasião dessa carta? Bom, Paulo escreve aos Filipenses no momento em que ele recebe uma ajuda da igreja, enquanto ele estava preso. Então vai lá um camarada, um tal de Epafrodito, vem da igreja, em missão da igreja, e leva ajuda a Paulo enquanto ele estava preso. Como eu falei, essa igreja com frequência participava, tem um lugar aqui na frente, tá? Essa igreja com frequência participava do sustento e apoiava
o ministério de Paulo. Então, a igreja, através do Epafrodito, manda recursos. Veja que a igreja podia simplesmente ter mandado um Pix para Paulo, né? Manda aí sua chave Pix, olha lá o dinheiro, né? Se vira, faz o que você precisa. Mas eles não se preocupam só com o recurso financeiro. Eles mandam o Epafrodito não somente para levar o recurso, mas para ajudar. Ele vai lá dar um alívio para Paulo, ajudar. E depois Paulo vai se referir a ele como meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Então, ele não foi só um estafeta, né? Alguém que fosse levar uma mensagem. Ele ficou lá e colaborou e ajudou, e foi uma influência importante ali no trabalho de Paulo. Então ele deu uma ajuda pessoal para Paulo no período que ele esteve lá. E ele é então informado do progresso da igreja, já fazia alguns anos que eles não se viam. Então o que está acontecendo lá com a igreja de Filipos? Então Epafrodito vem, traz para ele as notícias, e ele então resolve fazer um alerta para a igreja, que a gente vai ver ao longo do nosso estudo aqui. E ele aproveita, quando ele decide mandar Epafrodito de volta, ele manda essa carta, aproveita, acho que o correio não era tão bom naquela época, né? Então ele aproveitou, já que vai Epafrodito, vai uma carta junto para vocês, e nessa carta ele expressa o seu agradecimento e ele manda algumas palavras de encorajamento para a igreja, fiquem firmes. E ele dá exemplos para que eles pudessem seguir. Olhem o exemplo, ele cita o exemplo de Timóteo, cita o exemplo do próprio Epafrodito, cita o seu exemplo. Olhe o meu exemplo, que eu fiz. Mas aí entra um texto maravilhoso das Escrituras, onde Paulo cita o exemplo de Cristo. E ele vem falar, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E aí entra um dos textos mais belos das Escrituras, falando da atitude de Cristo. E ele fala, sigam essa mesma atitude, tenham a mesma atitude de Cristo. E ele vai descrever, nós vamos nos deter nesse texto mais à frente. E ele então exorta a igreja a viver uma prática cristã, ele exorta a união entre os membros, ele exorta a igreja a estar contentes com toda e qualquer situação e fala da alegria, exorta a terem uma vida alegre. E nós vamos explorar este assunto também. Então, contentamento é a marca da igreja. Eu encorajo vocês a pegar essa semana, leiam o livro de Filipenses. Leiam. Quantas vezes você puder. Ele é curtinho, você pode ler uma vez por dia, o que for. E se você não tiver problema de riscar a sua Bíblia ou de colocar um highlight no seu texto eletrônico, ressalte tudo que se refere à alegria. Vocês vão ver que há muitas referências à alegria. E nós vamos ver que essa alegria parece um contrassenso, porque Paulo estava preso. Quem que ele vai falar de alegria estando preso? Mas é um tema recorrente. Façam isso, vocês vão se surpreender quantas vezes isso é mencionado na carta. Bom, em relação à autoria e data da carta, não há dúvida de que foi Paulo que escreveu. Alguns textos, alguns livros, a gente não sabe ou tem dúvidas. Por exemplo, Hebreus, não se sabe quem escreveu. Tiago, qual foi o Tiago que escreveu? Existem possibilidades. Mas aqui não há dúvida que foi Paulo que escreve. Ele deixa muito claro no versículo 1, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então ele se identifica. Ele e Timóteo eram uma dupla conhecida no ministério. Então está ali muito claro que foi ele que escreve na companhia de Timóteo. Mas é interessante que ele fala de Paulo e Timóteo, mas a partir do versículo 3, ele escreve em primeira pessoa. Então, claramente é Paulo escrevendo, é ele dando as ideias, é ele falando, é ele se expressando para a igreja de Filipos. Então, sem dúvida, é Paulo que escreve. E mais, ele escreve
para a igreja de Filipos. Então, não é uma carta circular, não é uma carta para ser lida em outros lugares, como muitas cartas eram cartas circulares. Não, essa carta é específica para a igreja de Filipos. Para a igreja de Filipos. E Filipenses, junto com Efésios, Colossenses e Filemão, está naquele rol chamado de cartas da prisão. Cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. Enquanto ele estava preso. Esta prisão, provavelmente, Roma, eu considero como Roma, embora alguns escritores havendo a possibilidade de ser Cesareia, mas não faz sentido que ele estivesse escrevendo em Cesareia. Embora ele esteve preso em Cesareia, então vamos dizer, ele podia ter escrito de lá. Só que, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala, por exemplo, da guarda do palácio. Na saudação final, ele fala do palácio de César. Então, isso nos joga para Roma. Ele fala da guarda pretoriana. Havia a guarda pretoriana também em Cesareia. Mas, quando ele se fala da guarda do palácio de César, isso nos joga para Roma. E também nós vamos ver na carta que Paulo esperava uma decisão, uma sentença. Esperava uma sentença. Isso não aconteceu em Cesareia. Ele não esperava uma sentença em Cesareia. Por quê? Porque ele havia recebido uma instrução do próprio Senhor de que assim como você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Então ele sabia que ele não teria o seu fim ali em Cesareia. Ele iria para Roma. Então, quando ele escreve com a possibilidade do seu fim, de se ele falar, eu posso ser liberto, eu posso morrer, ele fala, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, ele vê ali uma possibilidade de ser executado. Embora depois ele traga uma esperança de ser liberto e voltar a visitar os filipenses. Então, isso nos leva a uma data de aproximadamente 60, 61 depois de Cristo, Paulo escrevendo essa carta a partir da sua prisão em Roma. Paulo, nessa ocasião, em Roma, ele estava numa prisão domiciliar. Ele não estava num calabouço, como em outras ocasiões. Então, ele teve a autorização de morar por conta própria com a custódia de um soldado. Então, isso dava a ele um pouco mais de liberdade de receber visitas, de conversar e de executar o seu ministério, embora com a restrição da prisão, mas ele tinha um pouco mais de liberdade do que estar num calabouço. Então, qual o propósito da carta aos Filipenses? Primeiramente, fica muito claro que é expressar agradecimento. Na carta toda, ele agradece aos filipenses pela ajuda que eles deram, não só naquele momento, mas em todo o ministério dele. E a igreja de Filipos, desde o início, assim que ele sai dali e vai para Tessalônica, a igreja já envia para ele ajuda no ministério. Então, ao longo de todo o tempo, eles ajudaram. E Paulo vem agradecer, vem dar um exemplo, falar do exemplo deles. Eles já estavam sofrendo algumas pressões da sociedade local. Nós vamos ver que o pessoal de Filipos era barra pesada. Tá? Eles eram, não era fluxichile. Né? O pessoal tratava de uma forma muito ríspida os discípulos. Então, ele vem dar ali exemplos de comprometimento, ele encoraja, e ele fala para eles promover uma atitude semelhante à de Cristo. E aí ele vai dar o exemplo que foi que Cristo fez. Qual foi a atitude de Cristo? Eu tenho essa mesma atitude. Nós vamos ver isso. Vamos chegar nesse ponto na próxima aula. Tá? Mas ali eles já tinham, então, influência de alguns judaizantes que chegaram para eles e falaram assim, olha, vocês são cristãos, mas antes de ser cristão, para ser cristão você precisa ser um judeu.
Você precisa se tornar um judeu para ser cristão. E Paulo vai falar, não caiam nessa. Não caiam nessa. E ele faz um alerta para eles não se deixarem influenciar por isso. E o encorajamento se deve ao fato daquela sociedade ser bastante agressiva com eles. Então eles deviam estar passando uns maus bocados lá. Então ele exorta também a união no meio dessas circunstâncias difíceis. Ele vem exortar a igreja a viver em união. O texto da igreja, eu acho que tem um lugar aqui. Tem um lugar aqui. Ah, tá bom. Vou pegar mais cadeiras, que bom. Bom, no contexto da igreja, ela se inicia na segunda viagem missionária de Paulo. Esse texto está lá em Atos, no capítulo 16, de 19 a 40. E nós vamos, para estudar Filipenses, nós vamos ler boa parte de Atos, para entender o que está acontecendo ali. Vejam, que Paulo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o mapa, Paulo está seguindo ali, ele sai de Jerusalém, sobe para Antioquia e vem para aquela região que era conhecida como Ásia, mas tinha várias províncias, Galácia, Cilícia e outras coisas. Então ele segue por aquela região. No momento, ele quer descer por um ponto chamado de Ásia, mas o Espírito não permite. Não deixa. Ele segue adiante. Mais um pouquinho, ele quer ir ao norte, para a região da Bitínia, mas o Espírito não deixa. Daí, então, ele contorna uma região chamada Mísia e vai ao porto de Troade. Ele desvia, o Espírito não deixa para cá, não deixou para lá. Ele vai pelo meio e chega nesse porto. E ali ele tem aquela visão do homem macedônio que chama, olha, vem nos ajudar. Vem nos ajudar. Vocês já ficaram incomodados com essa história? Vocês já ficaram, como eu? Vocês já ficaram incomodados com essa história? Eu já. Que veja, por que Deus não permitiu aumento do volume? Assim? Não sei, só fosse comentar aqui. Tá bom assim? Entendeu? Por que o Espírito não deixou ele ir para a Ásia? Por que o Espírito não deixou ele ir para a Bitínia? Deus não gostava daquele povo? Deus não queria que eles fossem salvos? Você já se perguntou isso? Eu me perguntei muito, falei, caramba, o que aconteceu com esse povo da Ásia e da Bitínia? Deus privilegiou os macedônios? Por que Paulo não podia vir para cá, para lá e depois ir para lá? Até que eu encontrei o texto de 1 Pedro 1:1. O que o texto de 1 Pedro 1:1 fala para a gente? Na introdução da carta, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, para quem que está escrevendo? Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Gente, o plano de Deus é muito superior ao nosso. De alguma forma, o Evangelho chegou na Galácia, na Ásia e na Bitínia. Não por Paulo. Deus falou, Paulo, você tem que ir para Macedônia. Mas e os outros? Deixa comigo. E sim, foi o que aconteceu. Não sabemos como, mas aqui Paulo está escrevendo a província da Ásia e da Bitínia. Puxa, para mim foi um alívio. Deus, você não ignorou esse povo. O Senhor também cuidou deles, também levou o Evangelho para eles, né? Bom, não fiquei mais encafifado com esse texto aí. Então, impedido de seguir para a Ásia, para a Bitínia, ele vai ao porto de Troade e lá ele recebe o chamado de ir para a Macedônia. Vamos ler o texto de Atos 16, de 6 a 9, que nos esclarece. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de chegar de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Muito interessante essa forma do Espírito atuar e conduzir Paulo para aquele lugar. Bom, então, quando Paulo vai para a Macedônia, nós vamos ver por onde ele segue, ele vai direto para Filipos. E ali, então, Filipos é a primeira cidade na Europa que se tem notícia que recebeu o Evangelho. Até então, eles estavam na Ásia, no Oriente Próximo, ali de Jerusalém para aquela região que hoje é Turquia. Então, aí é o primeiro evento que nós temos notícia de alguém tendo passado por outro lado para a Europa para pregar o Evangelho. E tem alguns fatos marcantes, que nós temos ali a conversão de Lídia. Paulo é preso. Antes de ser preso, ele é espancado. Aí a gente tem a conversão do carcereiro. Tem uma história muito intrigante de uma escrava que eles expulsam um demônio. Então, esses são os fatos que acontecem ali. Então, essa igreja se torna participante dos trabalhos de Paulo e vem apoiá-lo daí em diante. Então, esta aqui é o mapinha. Dá para ver legal. Esse é o mapinha, a gente vê aqui Israel, Egito ali embaixo, Líbano, Síria. Aqui, tudo isso hoje é Turquia. Antes tinha as províncias da Galácia, Cilícia, Frígia, Mísia. Hoje isso é Turquia. E a Macedônia hoje é Grécia. Então, a cidade de Filipos ficava aqui no norte da região da Macedônia, que hoje é o norte da Grécia. Tá? Do outro lado de lá, Itália. Ainda tem a Macedônia, né? Mas o país, sim. Assim, um pouco para cima. Um pouco para cima, um outro país chamado Macedônia. É fácil de confundir. Se ele é Macedônia aqui, você pensa Macedônia lá, mas é Grécia. Não é, exatamente. A região que ele vai da Macedônia hoje é a Grécia. Assim como essa região aqui hoje é Turquia. Não existe mais aquelas províncias que ele cita ali. Tá? Olhando no mapa mais limpo, vamos ver a viagem de Paulo. Foi assim. Ele estava aqui, sai de Jerusalém com a recomendação dos apóstolos, vai para Antioquia, lá tem um perrengue entre Paulo e Barnabé, eles se separam e Paulo segue com Silas. E vai lá para Tarso, segue depois para Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, e aqui ele quer ir para a Ásia, mas o Espírito não deixa. Então ele segue. Chegando aqui, ele quer ir para Psídia, para Frígia, que é... Frígia não. Qual a palavra que eu falei? Bitínia. Quer ir para Bitínia e o Espírito não deixa. Então, ele é obrigado a vir para cá, para o porto de Troade. E aqui neste porto, ele recebe aquela visão. Então, daqui ele navega, pernoita na ilha de Samotrácia. Daqui ele vai para o porto de Neápolis. E de porto de Neápolis ele segue a pé, sobe para Filipos. Fica algumas horas de caminhada ao norte do porto de Neápolis. E depois ele segue toda a sua viagem e volta. Então, este é o caminho que Paulo fez. Então, deste porto de Troade, ele foi para o porto de Neápolis e dali para Filipos. O mapa atual é esse. Então, dando um mapa, toda essa região da Turquia. O porto de Troade estaria aqui. Hoje não tem nada que identifique nada relevante aqui. Então daqui ele navega, pernoita aqui em Samotrácia, porque não era uma viagem para os navios da época, não dava, pernoita aqui. Depois ele vai para esse porto de Neápolis, que hoje ainda existe uma cidade chamada Kavala, que está ali. E dali ele sobe a pé por este caminho até Filipos, que ficava nessa posição aqui.
Vendo uma vista aérea disso hoje, vocês podem ver, não sei se dá para ver alguma coisa, né? Mas aqui está a cidade de Kavala. Neápolis era essa pontinha aqui no início, tá? Hoje é essa cidade de Kavala. E Filipos está aqui, um caminho de alguns quilômetros para cima. Bom, se vocês nunca viram um mapa, né, assim, isso daqui representam montanhas, tá? Aqui, montanhas. Percebam aqui que é um cume, né? Uma região que isso é um cume. Esse aqui, por exemplo, é o alto de uma montanha. Olha o cume de uma montanha. Aqui o cume de uma montanha. E nesta região, entre o porto de Kavala indo para Filipos, existe aqui um vale. Não sei se vocês conseguem perceber aqui. Entre essa montanha e aquela montanha, há um vale que permitia a passagem mais tranquila e havia uma estrada que seguia ali de Neápolis para Filipos. Esse foi o caminho que Paulo fez. E nós veremos que este caminho aqui, naquela época havia uma via, uma estrada muito importante, uma das mais importantes do Império Romano, que passava por ali e teve uma influência muito grande em Filipos. Então, na origem da igreja, ali em Atos 16:12, Paulo diz assim: dali, Porto de Neápolis, partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Veja que Filipos não era um lugarejo qualquer, não era uma vilazinha sem importância. O que era Filipos? Não, era a principal cidade do distrito. Então, era uma cidade considerável. E também, pode passar despercebido, mas era uma colônia romana. Ser colônia romana dava a eles muitos privilégios. Muitos privilégios que a gente logo vê quais eram esses privilégios. Bom, como que Filipos chegou a ser uma colônia romana? Porque estava longe de Roma. Estava bem longe. Como que ela chegou a essa posição de colônia romana? Bom, eu quero ver com vocês o histórico de como é que chegou nisso. Então, Filipos, ela estava na Macedônia, 16 quilômetros do mar. Então, aquela distância que eu mostrei para vocês ali do porto de Neápolis, lá para cima, 16 quilômetros. Então, caminhando, o quê? Mas 3 horas de caminhada? Quem caminha aí 16 quilômetros, né? Uma boa pegada, às 3 horas. Se você for mais ligeirinho, 2 horas e meia. Mais devagarzinho, umas 4 horas. Né? Bom, então ela ficava a 16 quilômetros do mar Egeu, que é o mar que está ali à direita da Grécia. Ela surgiu naquele lugar. Historicamente havia um ajuntamento no século V a.C. Havia naquele lugar um povoado chamado de Crenides, cidade de Crenides. Crenides significa o lugar das muitas fontes, das muitas águas. Eu logo mostro para vocês um mapinha que mostra ali vários rios daquela região, vários riachos que banhavam toda aquela região. Essa cidade de Crenides, ela foi invadida pelo rei Filipe II da Macedônia. Ele sobe, invade esse lugar Crenides porque ele estava preocupado com os ataques dos traços que vinham do norte. Então ele ocupa essa cidade de Crenides, ele fortifica essa cidade de Crenides para se prevenir dos ataques vindos do norte. E torna ali uma posição militar que para ele era muito importante. Só que, sortudo, ele encontra ali na região minas de ouro. E essas minas de ouro vêm fortalecer muito o rei Filipe II e seu exército. Então, com esse ouro, ele consegue ampliar seu exército, fortificar seu exército. E esse rei Filipe II era nada mais, nada menos do que o pai de Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande herda do seu pai um exército importante, um exército poderoso.
que teve grande influência dessas minas de ouro que ele encontrou nessa região ali. Então, o rei Filipe gosta muito do que ele fez, fortificou a região, então ele decide homenagear a si mesmo, claro, né? E ele chama a cidade de Crenides de cidade de Filipos. Fosse eu, chamaria de Josefos. Mas ele chamou de Filipos. Muito bem, nada mais justo, né? Era a cidade dele, dá o nome que ele quiser, né? Chamou lá de Filipos. Daí o rei Filipe II da Macedônia, a estátua dele. Então ele fortifica a cidade, amplia e muda o nome da cidade. Então essa é a origem de Filipos. Isso aconteceu em 356 a.C. Crenides tinha sido formada no século V. Em 356, o rei Filipe invade, amplia e fortifica a cidade. Então ela passa a ser uma fortificação macedônia mais ao norte. Bom, o que acontece é que mais tarde, na verdade 2 séculos depois, Filipos é tomada pelos romanos. A invasão, a expansão do Império Romano vem por aquela região e chega ali, ninguém era páreo para os romanos, eles tomam aquela cidade de Filipos. Isso aconteceu no século II a.C. E pela sua posição estratégica, não só para os macedônios, mas os romanos veem ali uma posição estratégica importante, então ela se torna uma colônia militar romana. E o que Paulo fala que era uma colônia militar romana? Sim, foi aí a origem dessa colônia militar romana, na invasão e na fortificação. Eles ampliaram a fortificação dessa cidade e isso se tornou para eles um ponto importante, uma posição estratégica muito legal. Bom, esta região de Filipos, ela foi beneficiada por uma estrada. Os romanos construíram uma rodovia, não podemos falar rodovia, né? Uma estrada que passava por ali. E vamos dizer, era a Via Dutra da época. Ligava os 2 maiores polos, São Paulo e Rio. Essa via fazia ligação de Roma para Bizâncio. Ela completava a ligação entre as 2 mais importantes cidades que tinham. Então, essa via era a Via Egnatia. E ela cruzava a península de leste a oeste, do Mar Adriático ao Mar Egeu. Então, cruzava toda a Macedônia no norte. E dali ela chegava até Filipos, e de Filipos ela seguia para Bizâncio. Então, ali, e ela passava no meio de Filipos. No meio de Filipos. Então, com certeza, isso teve uma influência muito grande no desenvolvimento e na riqueza da cidade. Bizâncio, hoje Istambul, na Turquia. Bizâncio, depois Constantinopla e hoje Istambul. Bom, essa via Egnátia era uma via pavimentada. Os romanos eram expertos em engenharia. Eles não só fizeram aqueles prédios monumentais como o Coliseu, como os fóruns romanos, os anfiteatros, mas eles fizeram aqueles aquedutos maravilhosos. Eu te vendo, visitando esses aquedutos, você fica assim embasbacado de ver como é que eles fizeram isso. Mas não só, eles faziam rodovias ou estradas de uma qualidade muito importante. Qualidades que hoje, a forma romana de construir rodovias, até hoje nós seguimos os princípios que eles bolaram. E ter uma estrutura, uma base, construir em camadas, e em cima ter uma camada de desgaste, uma camada de passagem, de rolamento. Eles que bolaram isso. Eles que bolaram a drenagem das rodovias, eles que bolaram a sinalização, as primeiras placas de sinalização, eles que fizeram, identificando as vias. Tá? Coisas que nós fazemos até hoje. Então, ali se torna um ponto estratégico pela
Via Egnatia, que foi construída ao longo de uns 20 anos, a partir do ano 145 a.C. Então, para vocês visualizarem, ali está. Aqui está em vermelhinho a Via Egnatia. Ela começa lá no Mar Adriático, percorre toda a região, que era da Macedônia. Percebe que ela é sinuosa, né? Porque seguia uma região montanhosa, sinuosa. Vem, chega aqui em Filipos, até Neápolis, e daqui segue até Bizâncio. E aqui o Estreito de Bósforo, que separa Europa da Ásia. Que essa separação do Estreito de Bósforo e aqui o Estreito de Dardanelos, que dá essa separação dos pontos mais próximos. Percebam que essa Via Egnatia, que passava aqui por Filipos, chegando aqui, vejam esse caminho azulzinho, é um canal, é uma rota de navegação até o porto de Brindisi, na Itália. E estão vendo essa amarelinha aqui? Essa via segue até Roma. É a famosa Via Ápia. Melhor rodovia já construída pelos romanos. Uma rodovia espetacular. Então havia uma ligação direta entre Roma e Bizâncio. Era muito importante para os romanos o deslocamento das suas tropas a qualquer tempo. Então não podia chegar lá, está chovendo, tem um lamaçal, não dá para passar. Não. As estradas romanas atravessavam qualquer terreno, em qualquer tempo. Eles construíam pontes maravilhosas, rodovias que tinham drenagem. Então isso se permitia passagem de tropas a qualquer tempo, permitia o comércio a qualquer tempo também. Então veja, essa via ligava Roma a Bizâncio. Imagina a importância disso, por isso que eu falei que havia a Dutra da época, né? Ligava os polos. Imagina o quanto do comércio passava por ali, e passava no meio de Filipos. Por isso era uma cidade, não era uma cidadezinha qualquer. Então ela estava aí e ligou depois o Império Romano do Oriente com o do Ocidente. Era essa via terrestre que ligava. Então isso permitia que toda a riqueza, todas as especiarias que viessem do Oriente vinham para cá, cruzavam o Estreito de Bósforo, que era curtinho, e toda aquela produção podia se deslocar para Roma, abastecer Bizâncio em Roma. Então, esta Via Egnatia foi construída por nada mais, nada menos do que um senador romano. Quem era esse senador romano? O Egnátio. Sim, claro. O senador romano, Gaius Egnátio. Ele mandou construir essa via. Então ela partia lá do Mar Adriático e ia até o Mar Egeu. E ele, então, homenageia, dá o nome de quem? De quem? Dele mesmo, né? Então passou a ser a Via Egnatia, claro, não é a Via Joséfus, é a Via Egnatia. Tá? E então ela chegava ali a Filipos, Neápolis, e seguia até Bizâncio, hoje Istambul. Pela posição de Filipos, ela podia ser bloqueada ali. Tanto que se construiu, ao longo do tempo, portões em Filipos. Por isso que Filipos foi chamada de o portão entre a Europa e a Ásia. Então, era uma cidade importante. Não era uma cidadezinha qualquer. Tinha uma posição geográfica importante. Então, nós continuamos depois do intervalo. Muito bem. Vamos voltar, então, para a continuidade da nossa aula. Então, como eu estava falando, faltou complementar que essa Via Egnatia, ela tinha 1.120 quilômetros. Okay. A distância de São Paulo a Porto Alegre. Tá? Para a gente ter uma ideia. A distância de São Paulo a Porto Alegre. Imagina que esse senador construiu uma rodovia deste porte.
Em 20 anos. Sem empreiteira. Tá? Se tivesse empreiteira, então ia estar sobrefaturado, ia estar pagando até hoje, não ia estar pronto. Né? 1.100 quilômetros. Gente, é impressionante, gente, em 20 anos. Esses são resquícios da Via Ignátia em Filipos. A gente vê aqui, olha, isso aqui passa por dentro de Filipos. Ali ainda, todo o pavimento que eles utilizaram. Ali. Tá? E as placas, né, de sinalização eram pedras de sinalização, dizendo, olha, essa é a Via Ignátia. Então, eles tinham uma programação muito legal. E essa daqui é um outro trecho, esse aqui é a Via Ignátia em Filipos, e aqui em Neápolis. Então, ainda existem muitos resquícios dessa via por toda a região. Bom, o fato de ser uma colônia romana, o que acontece com a cidade de Filipos? Pela posição de Filipos, acontece ali uma batalha. Uma batalha bastante importante para o Império Romano, na época ainda a República Romana. Nessa região, há um embate entre 4 generais. De um lado, o general Otávio e Marco Antônio se defrontam contra os generais Brutus e Cassius. O que acontece? Brutus e Cassius tinham acabado de assassinar Júlio César. Lembra daquela história? Até tu, Brutus. Isso, esse é o Brutus aí que participou do assassinato de Júlio César. Então, para botar ordem no negócio, o general Otávio e Marco Antônio vão confrontar esses 2 assassinos. Ambos tinham sob seu controle legiões. Brutus e Cássio tinham legiões sob seu comando. Então, eles estimam que pela quantidade de legiões, Otávio e Marco Antônio tinham 110 mil homens. E Brutus e Cássio tinham 90 mil homens. Pelas legiões que eles tinham sob seu controle. Então, há uma batalha, e nessa batalha, Otávio e Marco Antônio vencem Brutus e Cássio. Em decorrência disso, naquela região, os soldados perdedores não devem voltar para Roma. Então eles se estabelecem na região. Muitos soldados ficam em Filipos. Muitos veteranos da batalha permanecem nessa região. Então, o que a Roma faz, dá um up na cidade, aumenta a fortificação e eles chamam Filipos de colônia Júlia Filipenses. Em homenagem a quem? A Júlio César, que eles acabaram de vingar. Então, Filipos tem um up na sua denominação. A Batalha de Filipos foi aqui, a cidade de Filipos, aqui o monte que fica atrás da cidade. Essas tropas se defrontaram aqui ao longo da Via Ignátia. Tá? Então, aqui eles se encontraram. Então, as tropas vieram pela Via Ignátia e ali no portão eles pararam para se defrontar. Tá? A princípio é um empate técnico, Marco Antônio prevalece contra Cássio, Brutus prevalece contra Otávio, mas no final das contas Cássio e Brutus cometem suicídio e os outros 2 ganham a batalha. Tá? Então, em decorrência disso, há uma afluência muito grande de romanos na cidade de Filipos. Essa aqui é a vista lá do alto da Acrópole, esse é o campo onde provavelmente foi a batalha entre eles. E acontece que logo depois, 12 anos depois, tem outra batalha, nas imediações. Só que dessa vez, Otávio e Marco Antônio, os vencedores, agora estão em lados opostos. Não dá para ter 2 comandantes. Então eles começam a disputar o poder. Tem que ter só um. E há uma batalha muito interessante, que é a Batalha de Actium, que foi no ano de 30 a.C. Então, nessa Batalha de Actium, foi uma batalha naval, onde Otávio tinha a sua armada, a sua frota de navios, centenas de navios.
não sei precisar quantos, mas eram centenas de navios. Marco Antônio também tinha centenas de navios. Só que Otávio tinha navios maiores, mais poderosos, por consequente, mais difíceis de manobrar. Marco Antônio tinha navios menores, não tão poderosos, mas eram mais ágeis, mais fáceis de manobrar. E quem estava com Marco Antônio nessa batalha e que ficou na retaguarda dele? Cleópatra, com sua armada. A gente não faz conta, né? Parece que as coisas são tão dispersas, mas era Cleópatra que estava lá com Marco Antônio. Os dois já estavam de tititi, certo? Os dois já estavam ali. Não sei se combinado ou por ocasião, o que acontece? Marco Antônio ataca os flancos de Otávio, Otávio sai para defender os flancos, abre-se um caminho, porque eles estavam cercando em semicírculo, né, Marco Antônio, numa baía. Quando abre-se o meio, Cleópatra dá no pé. Cleópatra, com a sua armada, passa pelo meio e foge para o Egito. Marco Antônio, quando vê isso acontecendo, também se manda. E larga boa parte da sua armada, dos seus soldados, das suas legiões para trás. Vai para o Egito. No ano seguinte, Otávio, ele pega todos os desertores de Marco Antônio, mudam de lado, né? Porque aquilo era uma guerra civil. Bom, já que ele perdeu, vamos para o lado do vencedor. E Marco Antônio vai até o Egito. Otávio vai até o Egito atrás de Marco Antônio, e aí tem o desfecho de Marco Antônio e Cleópatra, que a gente conhece, que os dois se matam. Bom, isso marca o final da República Romana e do Império Romano. Ali se inicia o Império, com uma força esmagadora. Agora tinha um imperador, não tinha mais o Senado para meter o bedelho. Agora era o imperador que decidia. Então, desta batalha, muitos soldados veteranos, o que eles fazem? Ficam na região. E muitos vão para onde? Para Filipos, que é uma cidade importante. Tá? Então, depois disso, essa colônia romana, ela passa a ser chamada agora de colônia Augusta Júlia Filipenses. Em homenagem a quem? A Otávio, porque Otávio passa a ser chamado de Augusto, César Augusto. Então, ela passa a ser colônia Augusta Júlia Filipenses. Tá? Mais um up na cidade. Né? O fato de ser uma colônia romana, isso se estende até os tempos de Paulo. Quando Paulo chega lá, que ele fala que era colônia romana, tinha a importância de receber o jus itálico. Tem algum advogado aqui? Acho que ainda se estuda a justiça romana, que é a base de muito do que se faz hoje. Eles tinham jus itálico. Significa o seguinte: eles estavam sob a justiça romana. Eles estavam sob a administração romana. Eles não faziam parte, não pertenciam àquela província. Eles não estavam sob as ordens da Macedônia. Eles eram romanos e respondiam a Roma. O que valia ali era a justiça romana. Eles tinham benesses como isenção de impostos, direito à propriedade, uma série de outras coisas. E não estavam sob a supervisão da província. Então, meu amigo, os caras se achavam. Eles se achavam. Vocês, réis, são cidadãos aqui, nós somos romanos. Exatamente. Isso vai determinar a atitude deles com relação a Paulo. Quando eles falam, esses romanos estão aqui propagando uma coisa que nós, romanos, não podemos aceitar, nem fazer. Então, isso os tornava cidadãos romanos. Muito bem. Então, Filipos, sendo essa colônia romana, ela foi ampliada pelos assentamentos dos veteranos de batalha. Na época de Paulo, ela é então povoada pelos macedônios, que eram os locais,
pelos romanos, que passavam por ali, se instalavam ali, para aqueles que ficaram das batalhas, e também alguns judeus, não muitos. Como que a gente sabe que não tinham muitos judeus? E quando Paulo chega lá, qual era a prática de Paulo quando ele chegava numa cidade? No sábado ele ia para onde? Para a sinagoga. Em Filipos, ele não vai para uma sinagoga porque não tinha. Ele vai para a beira do rio, onde ele ouviu falar que tinha um encontro de oração. Então isso implica que a população era pequena, porque para ter uma sinagoga era preciso que houvesse pelo menos 10 homens chefes de família para formar uma sinagoga. Então provavelmente lá não tinha este número de judeus. Então ele vai para um lugar de oração junto ao rio, que hoje se sabe que é um rio chamado Gangites, mas é para lá que ele vai. Bom, em Atos 16, indo lá para o versículo, voltando a Atos 16, 14, diz assim: uma das que ouviram, Paulo foi lá à beira do rio pregar, diz assim, do 13 ao 14: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então ele vai lá, tem a nossa Lídia. Ela era uma vendedora de tecidos de púrpura. Então, o que está acontecendo? Lídia se beneficiava do comércio. Ali era uma rota principal. Ela estava na avenida principal do shopping, né? Estava ali no lugar onde passava todo mundo. Então, ela vendia tecidos de púrpura. A púrpura, o vermelho, e a púrpura eram tecidos nobres. Não era uma cor fácil de se obter. E ela vendia alguma coisa nesse matiz. Não sei, isso aqui, tudo isso aqui pode ser púrpura, tá? Para mim é tudo roxo, certo? Roxinho, roxão. E as mulheres podem dizer, fúcsia, lilás imperial, roxo das Astúrias, não sei, vocês não devem achar um monte de nome aqui, eu estou chutando, tá? Roxo. Bom, isso podia ser púrpura. Essa púrpura não era dali. Era da cidade de Tiatira, de onde ela vinha. Eles tiravam essa cor de crustáceos que tinham essa cor, da onde elas extraíam esse pigmento. Então ela produzia algo nobre. Ela produzia um tecido rico. Então ela estava ali. Também em Atos 16, versículos 20 e 21, a gente vê o que acontece. 16, 20 e 21. Levantando-se os magistrados, disseram: esses homens são judeus. Esses homens são judeus. Halé. Okay? Tinham apreço por eles. Nós somos romanos, eles são judeus. Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Vejam a diferença, vejam a segregação, vejam o orgulho, né? Nós, romanos, né? Tudo pro peito, sobe no... Nós, romanos. Então, eles tinham orgulho do status romano que eles tinham. Então, isso vai influenciar muito a forma como eles tratam Paulo e a forma como eles vão tratar a igreja depois. Bom, o que nós podemos chamar de arqueologia sobre a cidade de Filipos é porque Filipos, em algum momento na história, deixou de existir. Filipos teve lá seu auge, né, na conquista de Filipe II, depois dos romanos, depois de todas as batalhas, até se tornar colônia
Augusta, Júlia, Filipenses, toda aquela coisa. Só que, mais à frente, ela foi sendo gradualmente abandonada a partir do século VII. Por quê? Essa ligação entre Roma e Bizâncio. Quando Roma cai, ou na queda de Roma, Bizâncio ainda permanece por 1000 anos. Só que não tinha mais o comércio. Roma perde a sua importância. E toda aquela rota perde a sua importância. Então, ao longo do tempo, vai se esvaindo a importância da própria cidade. Ao longo do tempo, tem ali vários terremotos que vão assolando a cidade. Lembra que quando Paulo estava lá, ele foi liberto do cárcere por um terremoto. Né? Então, era uma região propensa. E chegou um momento que não havia mais recursos financeiros para reconstruir a cidade após terremotos. E também começaram a ter invasões do norte, invasões eslavas, que vinham mais ao norte e invadiam aquela região. Então ela foi reduzida a uma posição militar, até que no século XIV, com a invasão turca, a queda de Constantinopla, os turcos invadem ali e não dão a mínima para aquela região, e aquela região fica simplesmente abandonada. Ao longo dos séculos, o que acontece? Aquilo desaparece. Até que, em 1914, arqueólogos encontram essa cidade e começam a escavar ali. Essa escavação é interrompida durante as guerras mundiais, e depois da Segunda Guerra Mundial, eles voltam a escavar aquela região e encontram um sítio arqueológico magnífico, que hoje a Unesco considera patrimônio mundial da Unesco. Então, essa é uma visão do que se encontrou ali na região. Isso daqui era um fórum romano. Você vê ali as colunatas do fórum romano. Partes, havia um mercado ao lado. Isso aqui foi da época de Paulo. Paulo passou por aqui. E existem ruínas de algo mais recente, como aqui. Isso daqui é uma catedral bizantina, significa uma catedral cristã, construída séculos depois, que também não resistiu aos terremotos. Então, há muita história aqui em Filipos. Tudo isso estava perdido. Tudo isso estava soterrado. A gente encontra ali também em Filipos, né, isso aqui é imagens do Fórum Romano, como eu falei, né, aqui pegando parte da cidade, parte da Catedral Bizantina. Foi um lugar muito importante, tinha um anfiteatro no estilo romano, né? Uma vista superior do anfiteatro. E nessas ruínas encontra-se também o que se atribui à prisão de Paulo. Bom, isso aqui é um calabouço, a entrada de um calabouço. E aquela plaquinha diz prisão de São Paulo. Bom, como por ser um calabouço, as pessoas induzem que Paulo pode ter ficado preso aí. Ele foi preso, ele foi para o cárcere interior da prisão. Né? Isso aqui destruído, né? Como houve um terremoto, atribui que Paulo teve preso aí. Não sei. Mas isso... E dá para cobrar entrada. Capaz. É capaz. É um local tradicional da prisão de Paulo e Silas. Então vejam, que Filipenses, quando Paulo escreve, é a mais pessoal e carinhosa das cartas de Paulo. Olha o que ele fala. Eu os tenho em meu coração. Tenho saudades de todos vocês. Tenho profunda afeição por vocês. Vocês a quem amo e tenho saudades. Você não escreve isso para qualquer um. Não escreve isso para qualquer um. Precisa ter muita proximidade.
para escrever dessa forma. Precisa ter uma amizade profunda para escrever dessa forma. Precisa ter um amor genuíno para escrever dessa forma. Você não vê isso em nenhuma outra carta, nenhuma outra epístola, nestes termos. Então, nesse aspecto, Filipos é uma carta única. Então, o tom da carta, diferente das outras, é um derramamento de alegria, de amor. Não tem discussões doutrinárias, não tem repreensões ao mal, repreensões à conduta da igreja, mas apresenta uma marca de alegria, apesar da prisão. Como é que é possível Paulo falar de alegria estando preso? Se eu tivesse preso, eu ia estar lá me lamuriando, né? Eu ia estar lá reclamando, me solta daqui. Não, ele escreve e consegue, apesar disso, expressar alegria. Vejam que ele podia, ele estava ali, na divisa entre a liberdade e o corredor da morte. Ele podia, a sentença podia condená-lo à morte ou libertá-lo. Veja, você está ali, um lado a liberdade, para o outro lado o corredor da morte. Como que você consegue falar de alegria? Eu ia estar preocupadíssimo. Mas Paulo não. Nós vamos ver que a atitude dele tem uma motivação. Uma motivação em Deus. A esperança em Deus. Ele pode dizer, alegrem-se no Senhor. Pode dizer, alegrem-se no Senhor. Bom, então, como eu falei, provavelmente o orgulho romano dos filipenses, o fato de ser uma colônia, desencorajasse a presença de uma população judaica expressiva ali. Como a gente viu, não tinha sinagoga. Mas, com certeza, essa posição de colônia romana contribuiu para que eles rejeitassem o Evangelho. Que eles tivessem uma atitude hostil contra eles. Lá em Atos 16, 20 e 21, não sei se nós já lemos. Sim, vamos ler. 20 e 21. Levando-os aos magistrados, isso aí os romanos de Filipos, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. E, mais à frente do 22 ao 24, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Bom, eles agiram com muita violência. Os romanos eram assim. Os romanos eram cruéis. A gente vê pela forma como eles crucificavam. Eles eram cruéis. O romano não era bonzinho, não. A justiça romana era rígida e cruel. Bom, eles então alegam que a pregação deles, de Paulo, era uma ameaça aos costumes romanos. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 2:2, ele diz assim, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem. Então, eles foram maltratados, foram insultados. Imagina, você já foi insultado por alguém? Já teve o desprazer de ser maltratado ou insultado por alguém? É muito chato. Muito chato. Você já foi maltratado e insultado por multidão?
Imagina, você tem uma multidão te insultando, maltratando, pode lhe trucidar. Não passando por isso não. Né? Mas foi o que Paulo passou. Ele foi maltratado. Quer dizer, tiraram a roupa deles, deixaram os dois pelados lá no meio de todo mundo e desceram corrente neles. Foram severamente açoitados. A palavra açoite já indica uma surra daquelas, né? Foram severamente insultados e feridos. Agora, o que acontece depois? Depois disso, o povo de lá fica com muito medo. Eles ficam atemorizados. Por quê? Eles ficam sabendo, Paulo dá a saber, que ele também era romano. Ele era romano. Então, eles não podiam ter feito aquilo. Então, o texto lá em Atos 16, voltando do 35 ao 39. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem ir, vão em paz. Pode ir. Mas Paulo disse aos soldados: nananina não. Disse aos soldados: sendo nós, Paulo e Silas, romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal. A justiça romana. Vocês não podiam ter feito isso. Não teve aí o jus itálico. Cadê o processo formal? Nós não fomos acusados. Nós não pudemos nos defender. Vocês não podiam ter feito isso. E a justiça romana é severa. Eles podiam estar em maus lençóis. Sem processo formal, nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos nos libertarem. Aí a casa cai. Aí eles percebem que fizeram uma grande bobagem. Por quê? A justiça romana era para os dois lados. Para eles, que eram orgulhosos, mas para o cidadão, Paulo era cidadão romano. Ele não podia ter sido açoitado daquele jeito sem processo formal. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles, foram lá pessoalmente, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Eles não foram mais expulsos. Eles pediram que saíssem. Vamos deixar assim mesmo, né? Melhor vocês irem, não vamos deixar as coisas esfriarem, vamos dar uma voltinha. Veja, isso mostra a importância da justiça romana para eles. E Paulo usa isso. Provavelmente ele não teve tempo de falar isso antes. Imagina uma multidão insultando, afrontando, ele sequer deve ter tido voz para falar. Mas não, isso é uma grande bobagem. Então, isso mostra a importância do jus itálico, da justiça romana naquela colônia romana. Bom, a igreja em Filipos, como eu falei, foi a primeira cidade na Europa a receber o Evangelho. Isso foi em 51 depois de Cristo, durante a segunda missionária de Paulo. Ele estava lá com Timóteo e Silas, porque ele sai primeiramente com Silas, no meio do caminho ele encontra Timóteo, que era bem referenciado, e Timóteo se junta a eles, Timóteo era mais novinho, e vão juntos para lá,
aquela visão, né, do Espírito para passe para Macedônia, venha nos ajudar. É possível também que Lucas estivesse junto. Lucas não é citado em Filipos. Não se fala de Lucas. Mas em Atos, quando Lucas escreve o livro, e quando chega neste capítulo, Lucas escreve na primeira pessoa. Na terceira pessoa. Nós estávamos. Nós fomos. Nós fizemos. A partir daí, quando Paulo vai para frente, ele passa a escrever eles. Então, de primeira pessoa para terceira pessoa. Eles foram. Significa que Lucas não estava mais junto. Então, ou ele ficou ali, ou ele voltou. Tá? Um dos dois. Mas ele muda a narrativa. De primeira para terceira pessoa no livro de Atos. Então, é uma inferência somente, porque ele não é citado aí de forma alguma no livro. Bom, Paulo, ele voltou a Filipos. Há um registro na terceira viagem missionária, quando ele diz que ele passou pela Macedônia. Na terceira viagem, ele não cita, no início da viagem, ele não fala a cidade de Filipos, mas fala, fomos para a Macedônia. Mas na volta, ele cita literalmente, passamos por Filipos. Isso está no texto de 2 Coríntios 7,5. Pois quando chegamos à Macedônia, por onde é que você chegava na Macedônia? Pelo porto de Neápolis. Ou por Neápolis ou por Tessalônica, né? Mas provavelmente ali. Não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. O pessoal de lá não era fácil. De novo, ele botou um pé lá, conflitos externos, atribulação. Foram atribulados de novo. Então, relatam como que era o ambiente lá, que não devia ser nada fácil. E no final, em Atos 20, versículo 6, navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, pães asmos, e 5 dias depois nos reunimos com outros em Troade. Então, ele passou por lá, com certeza, na terceira viagem missionária. Bom, no começo da igreja, como nós vimos lá em Atos 16, o primeiro lugar que o evangelho foi pregado foi nos arredores da cidade. Neste rio aí, o rio Gangites, onde algumas mulheres estavam lá reunidas também a Deus. Então, este é o rio. Não é nenhum paranazão na vida, né? Não é? Inclusive, a gente seria Quarguinho. Esse é o rio deles. Então, a gente conhece aquela pregação para Lídia, que era da cidade de Tiatira. Vamos ler esse texto que acho que nós oramos. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, esse rio aí, Rio Gangites, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Então, a primeira convertida foi essa tal de Lídia, que era de Tiatira. Então, ela os recebe em sua casa. Então, ela tinha uma casa grande o suficiente para receber hóspedes. Receber 3, Paulo, Silas e Timóteo, talvez Lucas, se estivesse ali com eles, de sustentá-los nesse período. Então, talvez Lídia tenha abrigado o início da igreja na casa dela, não sabemos. Mas já tinha a conversão do carcereiro também, nessa altura.
Depois de que ela ser batizada, ela os hospeda. Então, tendo sido batizada, que eu acabei de ler, bem como de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa e nos convencer. Veja que ela percebe a importância do que ela estava vendo. Não somente ela saiu dali feliz da vida, conheceu o Senhor, o meu Salvador, não. Ela percebe a importância dos fatos. Ela tem olhos para ver o que está diante dela. Era o Evangelho, o Salvador, chegando ali, naquela cidade. O que estava acontecendo? Então, os fatos marcantes que a gente pode verificar no início da igreja, primeiro foi a conversão de Lídia, da sua casa. Depois, houve um evento muito intrigante, que está ali em Atos, logo depois. A libertação de uma escrava que tinha um espírito adivinhador. O que acontece? Vamos ler lá o texto de 16, Atos 16, de 16 a 18. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, que eles estavam indo lá para o rio, né? Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então, tinha lá, era possessa por um espírito que vendia informações. Ó, vai acontecer uma coisa, ela ficava espírito adivinhador. Muito bem. Olha o que ela fazia. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando. Imagina uma mulher gritando atrás do seu. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Bom, muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Veja, o que ela estava falando era verdade ou mentira? Verdade. Era pura verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Só que não é permitido a demônios proclamar a salvação. Não é? Quem deve proclamar a salvação? Nem a anjos, nós. Deus não deu aos anjos essa missão, deu a nós essa missão. Então, tem a expulsão do espírito dessa mulher. Em função disso, gera todo aquele tumulto que a gente acabou de ver. Paulo é preso, açoitado. Em função disso, nós veremos na próxima aula o que acontece com Paulo na prisão e com o carcereiro, da forma como ele é liberto e da forma como o carcereiro se converte. Tá? Então, paramos por aqui, já tocou o sinal, nós voltamos na próxima aula. Tá bom?